usando essa meio digital aqui para a gente ter comunhão, Senhor, para a gente ser edificado, para a gente ser animado em nossa fé. Em nome de Jesus, dá graça, Senhor Carlos, Senhor, para compartilhar e ministrar nossos corações de tua parte, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim, para mim, esse meio digital tem sido uma bênção, sabe? A gente, em 2014, 2013, Deus começou a falar com a gente, eu estava no Brasil ainda, né, em janeiro, e falando no meu coração de sair do Brasil. Eu já tinha, assim, não que isso fosse o motivo, né? Em 2009, meu pai é espanhol, e eu tinha cidadania espanhola, e meus filhos também têm a cidadania espanhola, né? Já desde o Brasil, mas isso ficou, tipo, guardado, era uma coisa que eu tinha, mas não pensava nisso. Mas em 2013, eu conversando até com o Sandro, e eu falei com ele que eu tinha um passaporte espanhol, e aí ele falou, pô, Carlos, você pode morar em qualquer lugar aqui da União Europeia, né? E mostrou o mapa assim da União Europeia, né? Os 26 países que compõem a União Europeia, e aquilo ali encheu meu coração, né? Então, assim, a gente estava no retiro, eu vou tentar aqui falar resumidamente, só para o pessoal, alguns, me desculpa aí se alguém já ouviu isso, né? No retiro de carnaval em 2013, eu estava morando em Brasília, e a gente foi participar lá em Belo Horizonte com os irmãos. E ali Deus encheu meu coração de uma maneira muito forte, né? De coisas que ele já tinha me dado sobre igreja. Desde 98 que eu me relaciono com os irmãos Vitória, eu estava morando em Natal. Eu morava em Natal nessa época, e aí conheci os irmãos de Ponte Nova. De Ponte Nova eu conheci os irmãos Vitória, o Gilberto. E desde de 97, 98, 97, a gente começou a manter um relacionamento, né? Por telefone, e quando eu podia eu estava em Vitória, então, assim, conheci a igreja, conheci os irmãos, eu tive lá em Ponte Nova, lá, e eu vi a igreja ali reunindo, e eu lembro muito forte que a igreja reunia em cima de um supermercado, numa sala, assim, e eu passava a reunião chorando, né? Chorando, era um negócio muito forte, né? E aquilo marcou muito a minha vida, né? Sobre o reino de Deus, sobre o governo de Deus na minha vida, e coisas que eu precisava tomar algumas atitudes, né? E eu voltei para Natal, e a gente seguiu nesse relacionamento. Isso foi em 97, 98. Em 2009 eu fui para o Rio de Janeiro, e aí eu consegui tirar minha cidadania espanhola. 2011, final de 2010 eu fui para Brasília. Eu sou militar da aeronáutica, eu fui transferido para Brasília. Em Brasília, lá eu fiquei lá 2010, 2011, 12 e 13, Deus falou comigo forte de sair do país, né? Tudo aquilo que eu tinha recebido de igreja, de relação, de juntas e ligamentos, de você poder você viver assim, como Jesus fala em Lucas, ele fala que o reino de Deus é chegado a vós outros, né? Então, o reino de Deus é chegado na minha vida. Então, assim, eu posso viver o reino de Deus em qualquer lugar do mundo. Eu não preciso de nada, nada, absolutamente nada, para viver o reino de Deus. Eu posso viver o reino de Deus na minha casa, com minha esposa, com meus filhos, e a partir desse reino de Deus eu me relacionar com pessoas, chamar essas pessoas para um relacionamento e aí apresentar o Cristo, que é o Senhor desse reino, que é o Rei. E aí você vai conjuntando cidadãos a esse reino, né? E foi isso que Deus falou comigo muito forte em 2013.
e da igreja que se reúne na cidade, das relações que nós temos uns com os outros, do que o Senhor é na nossa vida individual, daquilo que Deus pode ser na minha vida. E ele falou assim, e falou muito forte, então assim, eu te dei tudo isso. Agora eu quero que você viva isso na Europa. No caso meu era Europa, porque Espanha, Europa. E eu falei, rapaz, eu posso viver isso lá, eu posso ser uma testemunha de Jesus lá. Eu tenho condição de ir, eu sou um cidadão espanhol, eu posso ir para lá, morar lá. Eu sou militar da aeronáutica, então eu podia ir para. Né, nas Forças Armadas até então, agora mudou agora, mas até a minha época, eu sei que isso pode parecer um pouco imoral, não ilegal, mas imoral, e aí eu não posso fazer nada, porque foi uma escolha que eu fiz quando eu tinha 15 anos. Você pode se aposentar com 30 anos de serviço. Eu entrei na Força Aérea com 17, com 30 anos eu me aposentei. Fui para a reserva. Eu me aposentei em termos, né? Porque estou na reserva, eu posso ser convocado. Mas eu posso ir para a reserva com 47 anos. E aí eu fui para a reserva com 47 anos. É imoral? É. Mas não é ilegal. É uma escolha que eu fiz lá atrás. Não pensava que isso fosse acontecer. Aconteceu e é o que eu estou agora, eu sou hoje, né? Oficial da Aeronáutica na reserva. E com 47 anos eu pude me aposentar, assim, ir para a reserva. E aí foi quando o Senhor, um ano antes, me chamou. E eu entendi, eu posso ir para a Espanha, morar lá, sou cidadão espanhol, tenho condição de me manter de uma maneira razoável, não uma maneira confortável, assim, mas razoável, posso me manter lá com minha família. E eu posso ser uma testemunha daquilo que Jesus tem sido na minha vida, na vida da minha família, né? Naquele continente onde hoje eles se consideram pós-cristãos, e é o que acontece hoje na Europa, né? E aí foi quando, em 2014, nós viemos para cá, para a Espanha, fomos para a Espanha, não estou na Espanha agora, fomos para Málaga, moramos lá 7 anos, lá, 8 anos em Málaga. E aí, ao final desses anos, o meu filho se formou em engenharia química, conseguiu um trabalho na Suécia e hoje mora na Suécia. A minha filha está fazendo um estágio na Itália, está lá trabalhando, estagiando lá, né? E a gente ia ficar sozinho em Málaga e Deus não frutificou lá. Deus não agregou pessoas lá, porque quem agrega pessoas é o Senhor, né? Não é a força do meu braço que agrega pessoas, é o Senhor que agrega pessoas à sua igreja. E a gente estava lá esses anos todos e falava assim, falei com minha esposa tinha até perdido seus pais por causa do Covid em 2020, e os 2 filhos saíram de casa. Então, a situação ficou forte e o sentimento pesou. E a gente orou. E aí, viemos para cá, para Portugal. Estou morando agora próximo a Lisboa, assim, colada a Lisboa, né? Almada, é Grande Lisboa, né? Nós viemos para cá em 2021. Estamos morando aqui, eu e minha esposa. Meu filho está na Suécia e minha filha está na Itália. Meu filho vai fazer 27 anos, minha filha vai fazer 25, né? E estamos morando aqui. E aqui já tinha uma comunidade de irmãos, né? Já estabelecida, que a gente já conhecia já desde quando viemos para cá, em 2014. E aí temos uma relação muito boa com os irmãos e temos podido servir aos irmãos aqui, né? Cooperar, né? E com tudo aquilo que Deus vai trabalhando em nossas vidas, porque, na verdade, está até conversando com o irmão hoje, né? Minha esposa entrou aqui. Mas, assim, até conversando com o irmão hoje que o vinho, né, o café, o vinho, ele
ele é consequência de um processo que acontece na uva, né? A videira produz a uva e essa uva ela vai passar por um processo de amadurecimento, né? Ela vai sofrer interferência da chuva, da umidade, do calor, da terra, e dependendo de todos esses fatores, ela vai gerar açúcar. E esse açúcar, a videira vai botar no seu fruto. E esse açúcar no fruto, depois que fica fermentado, vira álcool. E o vinho, a Bíblia fala que traz alegria, né? Então, assim, precisa passar um processo de sofrimento, a videira, para ela poder colocar todo o que ela tem de bom no fruto, para que o fruto se multiplique, e aí esse fruto gera o vinho, e o vinho vem e a gente recebe esse vinho, né? Eu creio que essa é a nossa vida, né? Que a Bíblia fala que nós somos como... os filhos do reino são como sementes, né? Que eles são plantados e, ao morrer, produzem frutos. E esse fruto é que gera vida, né? Então, eu creio que todo esse processo de Deus na nossa vida, esses anos no Brasil, na Espanha, e tudo vai sendo acumulado para que, no momento certo, gere um vinho que traga alegria a outros. E eu creio que é isso que Deus fala com a gente, né? E é muito sobre isso que eu queria até compartilhar sobre isso, né? Durante a pandemia, que foi um momento muito... para nós, né? Para a nossa geração, foi algo inesperado, né? A gente ouvia falar da febre espanhola, né? De tudo que passou no passado, né? E a gente pôde experimentar isso, né? E, de certa forma, hoje a gente pode olhar para trás e, assim, apesar das perdas, né? Não sei, os irmãos, na minha casa, eu perdi meu sogro e minha sogra em uma semana, né? Os dois foram internados e um veio a falecer num dia e o outro no outro dia, né? Os dois morreram na sequência, né? Meu sogro e minha sogra. Isso foi um impacto forte para nós, mas o Senhor foi muito bom, né? Trouxe conforto à minha esposa e algo sobrenatural, né? Mesmo, né? Mas trouxe para a gente muito, eu creio que trouxe muito amadurecimento, né? Não só a pandemia, mas toda a situação hoje. Eu estou longe, mas eu acompanho aí o que aconteceu no Brasil em termos de política, de governo, de economia, né? Eu sou influenciado diretamente pela economia, que o que afeta a economia afeta a minha aqui, né? Eu moro aqui, mas o meu salário vem daí, né? Então, tudo isso afeta a gente, né? Como tudo isso é muito uma ferramenta eficaz para nós. Da mesma maneira que o calor, a umidade ou a chuva afetam a uva, essas outras coisas afetam a gente. Afetam. Mas essa afetação, ela gera vida depois, né? Ela gera vida. Ela gera consolo e alegria, né? E esperança. E é muito tremendo a gente ver isso, né? O Zoom, para a gente que estava na Espanha durante a época do Covid, foi muito... Para a gente era um dia especial, para mim e para minha esposa. A gente participava de um grupo aqui de Portugal, toda terça-feira, e era um bálsamo, né? A gente poder estar junto com os irmãos, seja por Zoom, independente, né? Às vezes o pessoal... A gente, às vezes, coloca alguns estabelece alguns conceitos e, às vezes, eles não são bons, né? Porque, assim, a minha comunhão com os irmãos... Eu posso dizer que eu tenho comunhão com os irmãos
que a Bíblia fala que se você tem comunhão com... Em 1 João fala, né? Que a nossa comunhão, ele fala assim, que o que vimos, ouvimos e presenciamos, isso também compartilhamos com vocês. E a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E compartilhamos isso com vocês para que também a nossa alegria seja maior, porque se andamos na luz com o Senhor, andamos na luz uns com os outros. Se eu tenho comunhão com Cristo, eu posso ter comunhão com vocês. Se o meio é o Zoom, glória a Deus. Se o meio é o abraço físico, melhor ainda. Mas eu posso ter comunhão com vocês porque eu estou em comunhão com meu Pai e com Jesus e com o Espírito Santo. Eu ando na luz. Eu tenho buscado andar na luz por causa deles e por estar na luz com eles, eu estou na luz com vocês. Por isso que o Zoom, para nós, foi algo de Deus. Para mim e para minha esposa, né? Foi algo de Deus mesmo, porque a gente passou um momento de quarentena onde você não podia sair na rua 2 pessoas juntas. Podia ir no supermercado, né? Eu vivia indo no supermercado. E no mais longe possível. Para andar bem, para chegar, para comprar e voltar para casa, né? Mas não podia ir com minha esposa, tinha que ir sozinho, né? Mas o Zoom era o momento que a gente tinha, que a gente sentava junto e podia ouvir os irmãos e ser edificado pela palavra, né? A gente estudou o livro de Romanos, estudou o livro de Tessalonicenses, de Colossenses, por Zoom. E foi muito tremendo, né? Porque a gente ouvia todos os irmãos colocarem o que eles entendiam no texto. E era muito tremendo isso, porque à medida que você coloca, você entende, você também está sujeito a ser corrigido segundo o que o texto fala, não segundo a sua interpretação. E os irmãos ajudam nisso, o corpo ajuda nisso, a igreja ajuda nisso. E cada um, segundo a sua maneira de ver, coopera para que, eu estou vendo isso, eu não estou vendo o que você está vendo. E aí eu consigo entender um pouco melhor o que o texto está dizendo para mim. E isso foi muito tremendo, né? Muito tremendo para nós, né? E nesse momento, a gente passou e eu creio que passou na vida dos irmãos também, um montão de dúvidas, né? Rapaz, está acontecendo um cataclisma mundial. Mundial. Deus não está nesse processo? Está acontecendo algo que está afetando o mundo. Rapaz, Deus não está nisso. E aí me levou a mim a buscar conhecer muitas coisas, a buscar entrar na palavra, principalmente, e eu creio que para os irmãos também, final dos tempos. Né? Jesus está voltando. Mas, assim, isso me levou a entender. Eu nunca dei conta para isso, eu nunca dei muito valor para essa questão de final dos tempos. Nunca dei. Porque eu sempre acreditei que se eu estou vivendo agora dentro daquilo que Deus quer, quando chegar ao fim, eu estou dentro daquilo que Deus quer. Eu não preciso me corrigir lá. Eu já procuro andar certo a partir daqui. Eu não preciso chegar no final do tempo que nem inspeção de carro, né? Eu não vou acertar o meu carro quando chegar um dia antes da inspeção, mas eu vou procurar ter o meu carro correto desde agora para quando chegar na inspeção ele siga correto. Então, assim, mas essa situação toda fez a cabeça de muita gente começar, e a minha também. Eu falei, rapaz, quero conhecer melhor sobre isso, sobre o que diz o final dos tempos, sobre o que o Senhor tem. Só que isso te leva a outros momentos, te leva ao início de tudo. Te leva, porque o fim vai depender de como começa. E eu preciso entender como começa para entender o processo todo que chega no fim. A Bíblia fala de você sentar à beira do caminho e de observar e ver o que Deus tem. E o Senhor fala,
sentai-vos à beira do caminho e aprendei com os antigos, o que Deus estabeleceu desde os tempos anteriores, né? E aí, rapaz, a gente sempre vai nisso, né? Eu vou nisso e a gente vai encontrando muitas ferramentas na Bíblia, né? Na internet, muita coisa boa, com os irmãos. Nós até fizemos compartilhamos, eu, o Zanini, o Marco Aurélio, compartilhamos o Justo Caminho, né? Que entendemos lá de limite você sentar à beira do caminho para aprender os caminhos antigos. E isso me levou muito a ler mais, a buscar mais, a me interessar mais, a entender o que o meu irmão mais velho pensa, aquele irmão que está na caminhada há mais tempo do que eu pensa, né? E esse irmão é o judeu. O judeu ele está mais tempo nessa caminhada com Deus do que eu estou. Muito mais do que eu. Ele nasceu nisso. Ele foi influenciado por isso. Quando ele fazia uma conta, seja na relação dele com a esposa, relação dele com o empregado, com o patrão, com o governo, com a sociedade, Deus entrava na equação. Tinha lá a letra D de Deus na equação, na conta que ele fazia. Ele não fazia uma conta sem considerar Deus em nada. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Porque o povo judeu foi criado a partir de Deus. Isso que a Bíblia diz. Deus separou um povo para si. Ponto. O pessoal quer entender isso, não entende, fica com ciúme, fica complicado, fica com problema, mas Deus separou um povo para si. Porque ele queria manifestar por misericórdia a toda a humanidade, a ele mesmo. E ele separou um povo para si. E ele deu leis e regras a esse povo. E guardou esse povo durante um processo. Deu graças a ele, né? Graça. E a gente acha que não teve graça, né? Mas para mim, né? Quando eu olho lá, se a gente olha lá em Gênesis, né? A Bíblia fala em Gênesis que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, né? Gênesis 1, 2, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, a terra era sem forma e vazia. A terra era uma confusão. Só havia caos. E aí Deus começa a trazer ordem. Deus começa a trazer a sua ordem a esse caos. E aí ele começa. Dia 1, dia 2, dia 3, e ele vem criando as coisas, estabelecendo pontos, estabelecendo pontos fixos para que essa coisa pudesse deixar de ser desorganizada. Sol, lua, estrela, separa céu de água, cria a terra. Nessa terra, aí ele dá animais que multiplicam, que enchem esse mar. Ele estabelece a terra, faz surgir ervas, surgir árvores frutíferas, animais que se multiplicam. E em tudo isso, Deus viu que era bom. Se Deus viu que era bom, é porque era bom. Não era mais caos, era organizado. E ele vem construindo, ponto a ponto, né? Ele vem construindo. E aí ele vem a cereja do bolo. A cereja do bolo. Ele cria, ele fala assim,
rapaz, eu quero criar um jardim, mas eu não tenho quem cuide dele. E aí ele cria o homem da terra, o homem terreno, sopra nele a vida e coloca ele no jardim que ele criou. E dá vida esse homem agora fala assim, Adão, ser humano, né? Ser humano, porque até aí você não tinha questão de sexo, né? Você tinha um ser humano. Ser humano, isso assim, que os originais assim da palavra dizem isso, né? Não tem gênero ali, tem um ser humano ali, porque nele estava o homem e a mulher. Porque de Adão tira o X, tira o XY e tira o XX. Então, assim, em Adão estava o homem e a mulher, então havia um ser humano. Não é isso, meus irmãos? Concordam comigo? Até ali não tinha mulher. Se não tinha mulher, não tinha um homem. Tinha um ser humano. É isso que eu quero que os irmãos... Tinha um ser humano. Ele fala, ser humano, você agora é meu representante. Você agora é aquele que vai governar sobre aquilo que eu criei. E o que ele criou foi bom. Né? Cada dia que ele criou uma coisa, ele fala, viu Deus que era bom. E 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 viu Deus que era muito bom. Foi quando criou Adão. Era muito bom. E aí, no terceiro dia, ele agora, o que era muito bom, o Senhor descansa. Ele criou o muito bom. E deu a ele a capacidade, toda a liberdade para governar sobre aquilo que ele criou que era bom. O seu capataz, né? Se eu usar essa linguagem assim, né? E ele dá a esse homem essa capacidade de fazer, esse ser humano, não vou falar nem o homem, mas o ser humano, ele dá a capacidade de governar a terra. Mas governar independente? Não. Não. Governar sobre uma supervisão, governar sobre uma cooperação e sujeição, né? A Deus. Deus ali, vindo estar com ele. Se a gente for olhar o texto lá, quando Moisés recebe em Êxodo 19, quando Moisés sobe ao monte, né? E aí Deus fala com ele, e a Bíblia fala que ele fica uns 40 dias ali com Deus, Deus falando com ele, e Deus trazendo a ele, fazendo uma aliança. E aí, quando Moisés desce, ele fala assim, Moisés, faz segundo o modelo que viste no monte. Não faz segundo a tua cabeça, não, Moisés. Não cria nada, não, Moisés. Não faz nada da tua cabeça, não. Faz segundo o modelo que tu viu, que eu te mostrei. Era esse o modelo que Deus estabeleceu com Adão. Mas Adão, e aí Deus vê com Adão começa a governar, começa a cuidar, dá o nome aos animais. Ele até os irmãos assim, quando você começa a entrar nisso, né, você vê os originais, né? Não que eu entendo o hebraico, eu não entendo, né? Mas algumas coisas a gente vai ouvindo, né? E a palavra hebraica ela é muito rica, porque ela realmente significa, ela tem um significado nela, né? Profundo. E você vê Adão dando nome aos animais, é como se ele estivesse profetizando aos animais o que eles iam ser. O nome que ele dá a todos os animais, né? Então, assim, era uma capacitação tremenda que Deus deu a Adão de fazer. Para pensar nisso. Todos os animais do mundo passaram diante de Adão, e Adão nominou cada um deles. Adão deu nome a eles. Rapaz, é um negócio incrível. Para pensar nisso. Que coisa tremenda.
Ele deu nomes aos animais segundo o que ele viu. Ele viu, rapaz, eu vejo que você é isso. E ele deu um nome ao animal que ele era. Porque a gente, assim, o nome é algo que transmite a identidade da pessoa. Para nós não tem isso muita coisa, mas você vê. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Muda o nome de Sarai para Sara. Ele muda o nome de Jacó para Israel. Muda o nome, muda a identidade. Tipo assim, estou falando com o Daniel aqui. Na próxima semana, não é mais Daniel, é Marcos. Muda, é outra pessoa. É outra identidade, é outra natureza. Quando a Bíblia fala que ele muda o nome de Abrão para Abraão, é que ele muda a natureza de Abrão para Abraão. Ele muda a natureza de Jacó para Israel. Isso é muito tremendo. Então, Adão deu nomes aos animais. Dar um nome aos animais é profetizar sobre os animais o que eles são em essência. Que coisa tremenda isso. A capacidade que Deus deu a Adão de fazer isso. Mas não porque ele tinha em si essa vida, como ele fez com Moisés. Moisés muda o nome de Josué. O nome de Josué era outro. Ele muda o nome de Josué. Se eu não me engano, o nome de Josué, vou achar aqui agora. Quando a gente vê lá o texto lá, quando os 12 espias, que ele seleciona lá quem são, e ele fala que Josué era uma pessoa. Deixa eu achar aqui o texto. Aqui em Números 13, 16, fala assim, né? São estes os nomes dos homens que Moisés enviou espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Josué significa Javé é a salvação. Deus é a salvação. Moisés muda o nome dele de Osés para Josué. É outra pessoa. Osés e Josué é outra pessoa. É outra natureza. E esse Josué que entra na terra. Então, assim, quando você olha Moisés, quando você olha Adão dando nome aos animais, você vê algo muito mais profundo que dar um nome simples. Ah, isso é um cavalo. Mas, pô, de onde que ele tirou essa ideia de que aquilo ali é um cavalo? De onde que ele tirou a ideia daquilo? Assim, a gente está transliterando para o português, né? O original tem o seu nome original, que eu não sei dizer. Mas, assim, ele deu o nome segundo aquilo que ele representa. Isso é profetizar sobre a vida deles. E aí ele coloca esse homem, e aí Deus fala e dá auxiliador a ele. É muito tremendo isso, porque essa auxiliadora, quando a gente vai ver lá a palavra Ezer, é alguém que se põe contra. Auxiliador é alguém que vai contra. É muito tremendo isso, porque assim, são duas naturezas distintas, o homem e a mulher, e ela vai ser auxiliadora na medida que ela se põe contra o que o homem é, porque aí vem o equilíbrio daquilo que Deus quer gerar através dos dois. É muito. Aí Deus coloca aí já não tem mais o ser humano, tem o homem e tem a mulher. Ele cria uma auxiliadora, do homem ele tira a mulher, e agora cria o homem e a mulher, varão e varoa, Adão e Eva, né? E aí essa relação, Deus dá a eles a condição de governar sobre todas as coisas,
sobre aquilo que Deus queria que fosse estabelecido. Mas a gente sabe o que aconteceu, né? Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, tem ele domínio sobre todas as coisas. Tem ele domínio, tem ele capacidade de governar, de conduzir, de gerir tudo aquilo que Deus criou. Esse é o representante de Deus na Terra. Esse é o cara que tem a condição moral, capacidade cognitiva, seja o que for, para conduzir e para ser o seu representante na Terra, governando a criação debaixo do governo de Deus. Segundo, deveria ser o modelo que ele deveria buscar em Deus, né? Que foi o que aconteceu com Moisés, né? E estabelecer domínio e sujeição, né? Mas a gente sabe o que aconteceu, e aí tem uma separação definitiva da árvore da vida, né? Deus separa Adão e Eva, não pode ter acesso mais à árvore da vida. E a partir desse momento, tem não é a partir desse momento, né? Eu creio que isso já estava no coração de Deus, porque Jesus já existia desde a eternidade. Ele foi morto na eternidade. Então, Jesus sempre foi o plano A. Deus seguiu no seu processo de restaurar o homem para que ele pudesse comer da árvore da vida. E o caminho para comer da árvore da vida é o Cristo. E aí o que ele fala em Gênesis 3,15, né? O que ele fala em Gênesis 3,15? Alguém sabe de cabeça? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. É interessante esse texto, porque assim, a gente vê aqui descendência e descendente, mas ele está falando de semente. A tua descendência e o teu descendente, né? Ele está falando de... As duas palavras são iguais, zera e zera. Zera é semente. No grego é esperma. Quem produz esperma? É o homem ou a mulher? O homem. É o homem. Como é que a mulher pode produzir esperma? É impossível. E a gente vê que por isso que nasceu de uma virgem. Foi Deus que inseminou Eva, que inseminou Maria. Desculpa. Deus insemina Maria. A semente dela. Não foi o homem que produziu. Não foi o homem que colocou a semente. Ele foi Deus que colocou a semente nela. E a semente vem dela. Esse zero é esperma. E aí essa promessa do Cristo já está estabelecida aí. Ele segue nesse processo. Ele segue nisso. Com a ideia do que Deus quer estabelecer através de restaurar o homem, a humanidade, a buscar a árvore da vida. Deus sempre quis, sempre foi o propósito de Deus estabelecer isso. Que o homem experimentasse da árvore da vida. Mas não era o tempo ainda de acontecer isso. O tempo veio no Cristo. E a gente vê isso, Deus trazendo a semente, guardando essa palavra, guardando essa esperança na vida de... aí vem Adão, vem Sete, porque Caim mata Abel. Sete vem a Noé, né? O mundo é destruído, o mundo é colocado de novo debaixo de água, como foi no início, né? O mundo, a terra estava sem forma e vazia, estava sobre a face das águas, só havia água.
e de novo começa o Senhor dar o reset, né? E aí enche de novo a terra de água, e as mesmas palavras que ele fala para Adão, crescer e multiplicar e dominar a terra, ele fala para Noé. Quando você vai lá ver Noé, as promessas para Noé, ele fala aqui para Adão, né? Quando ele cria Adão, 1:26. Tá, aqui ele fala no 27. Criou Deus, pois o homem é sua imagem, mas Deus o criou, o homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que esteja sobre a terra. Então, ele dá essa ordem a Adão e Eva. Aí. Só que depois de Noé, ele fala a mesma coisa. Ele enche a terra com água, ele traz o castigo à terra, porque a terra, que a Bíblia fala que a terra a maldade se multiplicou, a inclinação do homem é para o mal, né? Deus, a Bíblia fala que se arrepende, né? Ele se arrepende de ter criado o homem, né? Mas ele chega aqui depois em Gênesis 9:1. aqui. 9:1. 9:1, achou aí? 9:1. Lê aí. Abençoou Deus a Noé e seus descendentes, e seus filhos. Ele disse: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma coisa que ele falou para Adão e Eva. E agora ele fala de novo. Só que agora ele fala para Adão e Eva, e para Noé e para os seus filhos, né? De novo essa bênção sobre a vida deles, de multiplicar e de conduzir, né? Então, Deus não desiste do seu projeto, não desiste daquilo que estava no coração dele desde o princípio, de fazer com que a sua criação fosse governada e regida por um homem, pelo ser humano. Mas esse ser humano numa relação com ele. Só que a gente vê que esse homem não consegue por si mesmo fazer isso, né? Quando a gente vai olhando para frente, né, a gente vê Deus conduz toda a humanidade, né? A gente vê acontecendo lá em Babilônia. Em Babilônia ele separa um povo para si, e esse povo vem através de Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De ti virão reis e nações. Então, a partir de Abraão, ele separa o povo para si. E é interessante que agora, em Abraão, ele já fala diferente, né? Já não é mais... Quando ele faz uma aliança com Abraão, que ele... sobre a promessa, sobre Israel, sobre o seu filho, o filho da promessa, né? Não o filho da carne. E ele pede esse filho da promessa, que Deus sacrifique ele, bota Abraão à prova, né? E ele fala que eu os multiplicarei. Vamos ver aqui. Acho que é o Gênesis 12:1, né? Não sei isso. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. 12:1. De ti farei uma grande nação, eu te abençoarei. Isso. Já não é mais eles, né? Crescer e multiplicar, mas eu farei. Eu gerarei. Eu conduzirei esse processo. Já não tem a ver com na força da carne, né? Tem a ver com promessa, tem a ver com aquilo que Deus vai fazer. E aí tem a ver com
todo aquele povo que Deus separa para ele, que são os filhos da fé, né? Então, Deus segue no seu propósito de restauração de todas as coisas. Ele não abriu mão disso, mas é impossível. A Bíblia fala que, assim, tem um entendimento muito geral em nós, que às vezes a lei, a Torá, vou usar o nome completo, a Torá, e a Torá é o Pentateuco, não só o Pentateuco, mas os profetas e tudo isso, que isso vem como algo ruim, né? Mas a Bíblia fala que a Torá não é ruim. A Torá, ela é espiritual e ela é boa. A Bíblia fala que o problema nosso, que o problema da Torá não é a Torá, mas é a carne. A nossa carne que não se sujeita à Torá. A nossa carne que não vale nada. Por isso que o Senhor fala em Jeremias 31 que estabelecerei uma nova aliança, onde colocarei na mente e no coração de vocês a minha Torá. Então não é algo mais na força do braço, mas é algo que você vai fazer porque a tua natureza, a natureza daquele que cumpriu toda a Torá, está em mim, que é o Cristo. Ele muda a minha natureza. E agora a Torá se torna algo leve, algo que me dá prazer, algo que me agrada fazer, porque agrada o meu Pai, porque agrada aquele que me criou. Porque eu tenho em mim a mesma natureza daquele que criou a Torá. Né? E é tremendo isso. É muito lindo isso, porque quando você começa a colocar a tua expectativa nisso, no que Deus é, no reino de Deus é chegado a vós outros. O reino de Deus agora é chegado a nós através do Cristo, e eu posso cumprir, eu posso viver a Torá de maneira plena. Eu posso viver a Torá, que em 1 João fala que os mandamentos de Deus não são penosos para nós, porque recebemos a vida de Deus. Eu consigo viver essa liberdade agora. Eu não sou mais escravo da minha carne, eu não sou mais escravo dos meus sentimentos, eu não sou mais escravo das minhas debilidades, mas eu recebi de Deus toda a capacidade de ser filho, não ser mais um servo. E a gente começa a projetar isso para outras coisas. Hoje, por exemplo, hoje a gente vê uma situação, eu vejo os irmãos falando com tristeza do que está acontecendo hoje no Brasil, fruto do que aconteceu das eleições, fruto dessa bipolaridade entre bem e mal, entre justo e injusto, sobre o que é de Deus e o que não é de Deus, em bases humanas. Porque a justiça não só vai vir de uma pessoa, que é o Cristo. Não vai vir justiça de homens. Não vai haver injustiça de governo humano. Não vai haver injustiça de ideologia. Não vai haver injustiça de nenhum sistema que possa ser coordenado por homens, somente por Deus. Isso me liberta disso. Eu posso viver esse reino de Deus em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, diante de qualquer ideologia, seja ela boa ou ruim, porque não tem ideologia boa. Porque só um é bom. Bom é Deus. Ele é bom. O resto não é nada. O resto é mal. Só Deus é bom. E eu consigo viver esse reino de Deus de maneira livre. E aí eu consigo viver a Torá, viver os mandamentos da lei. Claro que tem coisas hoje que não cabem a nós. Por não sei se tem irmãos aí que é judeu, que seja judeu. Se tem algum judeu, aí claro que tem um ensinamento, uma aliança que Deus fez com eles, e ele tem que observar essa aliança. Eu não sou judeu, sou gentil. É o que a Bíblia diz. Não tem diferença entre um e outro. Não tem. Deus recebe os dois. Mas tem uma aliança que Deus fez com o judeu que não fez comigo.
E a resposta a essa aliança tem algumas coisas que testemunham essa aliança. Uma delas é o sábado, a circuncisão. Isso o judeu, Deus fez uma aliança com o judeu. A Bíblia fala disso. E essa aliança não foi revogada para eles, mas não foi imposta para mim. Não foi imposta para mim. Eu não sou judeu. Então, assim, como não sendo judeu, eu não preciso observar algumas coisas que o Senhor leva eles a observar. Mas isso não é peso para eles. Porque esse Cristo que habita em mim, habita neles, e esse Cristo que me convence disso, vai convencer a eles disso. Não sei se os irmãos estão entendendo isso. Mas uma coisa eu sei, que a Torá, ela não consegue mudar a minha natureza. Só o Cristo muda a minha natureza. Só o Cristo, né? E essa minha carne, ela não consegue herdar o reino dos céus, na minha força. Só pelo Cristo em mim, né? E essa nova natureza me capacita a viver essa vida e a cumprir a Torá naquilo que o Senhor tem como plenitude para a minha vida, né? Então, diante dessa esperança, diante essas coisas que Deus tem me clareado tanto na palavra, tem me feito ver nas Escrituras. As Escrituras vai de Gênesis a Apocalipse, né? A Escritura não é de Mateus a Apocalipse, a Escritura é de Gênesis a Apocalipse. Então, assim, eu preciso conhecer a Escritura para entender o que Deus tem para mim, de uma maneira mais ampla, naquilo que Deus me... dentro daquilo que eu sou, né? Dentro daquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, de maneira única, individual, e eu me adequo a ela e consigo viver isso aqui, que tem me dado esperança e me alegrado aqui onde eu estou hoje, né? Em Portugal. Estive na Espanha, agora estou em Portugal, e tem me enchido de esperança de seguir ainda buscando isso para a minha vida, né? Eu, para minha casa, né? Naquilo que o Senhor é para mim. O reino de Deus é chegar da minha vida, né? Ele é chegar da minha vida. E aí eu tenho que ver a plenitude daquilo que Deus tem para a minha vida. E quando eu leio a palavra e eu vejo tudo isso, isso me coloca numa posição mais clara daquilo que Deus tem para mim, né? E que a igreja possa se levantar nisso, né? E assim, quando o Senhor fala lá em Êxodo 19, né? Que ele quer levantar uma nação de reis e sacerdotes, né? Em 1 Pedro ele fala a mesma coisa, né? E hoje é possível isso, nós sermos reis e sacerdotes. Antes não era. Em Êxodo 19 não era possível. Não era possível para todos serem. Hoje é possível nós sermos, porque recebemos a vida do Cristo. A lei lá não dava condição a eles de ser, por causa da carne. Mas agora, na nova aliança, no Cristo, eu morrendo, que a Bíblia fala do batismo e ressurreição, eu posso viver como rei e sacerdote. Eu posso ser o que Deus tem para mim. Eu posso ser aquilo que Deus quer para a sua igreja. Eu posso assumir essa responsabilidade, porque agora eu recebi toda a capacitação. Eu recebi o Cristo em mim. Em 1 Pedro fala que nós recebemos de Deus tudo o que podíamos receber para viver uma vida santa e agradável a Deus. E eu posso viver em qualquer lugar da terra, em qualquer circunstância, num país muçulmano, num país que não seja muçulmano, no meio onde a ideologia de gênero seja estabelecida, no meio onde haja comunismo, no meio onde haja democracia, no meio onde haja capitalismo, não importa onde eu esteja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu posso viver isso na minha casa.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Não é uma ideologia de gênero que vai mudar a minha vida na minha casa. Não é. Não é a proibição de eu pregar o evangelho em qualquer momento que vai mudar aquilo que Deus é na minha vida. Não vai mudar. Porque se eu tiver que pregar e morrer por isso, eu vou morrer por isso, porque morreram lá atrás. Os meus irmãos no passado morreram por isso. Isso não impedirá de que eu viva aquilo que Deus tem para a minha vida. Nada impede, nada. Nada impede eu viver a vida de Deus onde eu estou. Nada. Porque eu recebi de Deus tudo aquilo que Deus queria para a minha vida. Para viver isso. Para estabelecer, para trazer ordem, para junto com Deus cooperar para que a ordem seja estabelecida dentro do caos. Porque Deus me fez a sua imagem e semelhança. E me deu a capacidade de viver essa vida. Né? Então, assim, era isso que estava no meu coração de compartilhar com os irmãos, né? Que os irmãos se sintam animados, fortalecidos, independente das circunstâncias que estão ao redor, independente delas, independente se a gasolina está cara ou está barata, se tem picanha ou não tem picanha, se tem frango ou não tem frango, se tem café ou não tem café, se o gás está caro ou não está caro, porque aqui também não tem picanha, aqui também o gás está caro, a gasolina está cara, está tudo caro aqui. É igual. Mas isso não impede de eu viver a vida que Deus tem para a minha vida. De eu ser o marido que Deus quer que eu seja para minha esposa. De eu ser o pai que Deus quer que eu seja para meus filhos. De ser o irmão em Cristo que o Senhor quer que eu seja para meus irmãos. E de ser luz e de ser sal na terra. Isso não impede, né? Que o Senhor nos ajude a ter misericórdia nas nossas vidas, nos ajude a seguir nisso, né? Em nome de Jesus. Então é isso aí, Jeremias. Amém. Glória a Deus, Carlos. Confirmou muito essa palavra sua. Terça-feira nós estávamos na casa do Adnilson e estudando os fundamentos, né? O propósito de Deus, começa ali com os propósitos de Deus. E o Marcos, nem foi eu, foi até o Marcos, tá aí, e falou sobre isso, né? Algumas coisas que você falou hoje, o Marcos comentou desse propósito que Deus tem para nós. Glória a Deus pela palavra. E realmente, nós temos que parar, como você falou aí no final, parar de dar desculpa para viver o reino de Deus. Nós não temos desculpa. O Senhor já fez tudo, né? Amém. Nós temos aqui viver. Glória Amém. a Deus. Obrigado aí pelo tempo. Que bom te rever. Eu quero te abraçar novamente. Em nome de Jesus. Rápido possível. Muita saudade de você. Você é precioso. Isso aí que o Daniel falou, é chegar no reino. Já chegou, já. Já está. Não precisa de mais nada, já chegou. Já chegou. Já está. No reino de Deus não tem mais... Assim, no reino de Deus é reino de Deus, é governo de Deus. Então, assim, pronto. Já está. Chega de desculpa, né? Não tem, porque tudo que Deus já tem para dar, Ele já deu. E Deus deu o seu filho, a gente chora por isso, né? A gente olha assim, Deus deu o seu filho. Mas Ele deu o seu filho para quê? Para que a gente viva a realidade do reino de Deus onde estamos plantados. De podermos ser a solução para o caos que está ao nosso redor. Eu posso viver uma vida fora desse caos. Eu não preciso estar misturado com o caos. Eu posso ser uma ilha no meio do caos. Amém, Carlão. E aí, Carlão, um abraço, hein? Saudade também. Desculpa ter entrado tarde aí, acabei não entrando no horário, mas é muito bom te rever. Bom te ver, rapaz. Saudade mesmo de você, igual o Jeremias falou aí. Não sei quando vamos poder te dar um abraço, mas tenho saudade. Rapaz. Bom mesmo. Bom ouvir, né? Bom te ouvir, bom estar tendo esse tempo de tempinho, ouvindo tua palavra. Deus possa continuar abençoando vocês aí nessa terra, né? Onde Ele te levou, você e sua família. E, assim, é muito grato, assim, saber que Ele tem sustentado vocês aí,
tem sustentado, Amém. assim, mantido a visão no seu coração, mantido o Amém. propósito no seu coração. Louvado seja o Senhor, meu amado. Não vou dizer para você que não tem choro, não, meu irmão, porque choro tem. Tem. Mas estamos firmes. Desânimo tem, medo tem, decepção tem, assim, sentimentos de indignação, isso tem. Mas a gente chora, né? A gente fala assim, Senhor, ajuda, porque assim, se tu não fizer, quem faz na minha vida, né? Isso tem, meus irmãos, o medo mesmo, o medo tem, assim. A gente tem essas coisas, mas a gente não pode deixar de ser dominado por ele, a gente tem que clamar aquele que pode sacar a gente disso, né? E o único que pode fazer isso é o Cristo, né? É Jesus, né? Então, o medo vem também, vem medo, vem angústia, vem ansiedade, muita, né? A gente acorda pela madrugada e chora no travesseiro, e morde o travesseiro, e clama ao Senhor, Senhor, ajuda, né? Porque a gente ainda vive essa luta aqui, a gente ainda tem dentro de nós inimigo. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, irmão. O inimigo não está fora, o inimigo não é fora, o inimigo é dentro. De onde provém as nossas guerras? Do nosso coração. É aí que o Senhor fala que vem as guerras. Não vem de fora. A nossa guerra não é de fora. Jesus está sentado no seu trono, reinando tranquilo. As guerras temos dentro de nós. E é aí que tem que morrer essas guerras, e só Cristo pode matar essas guerras. Né? Amém. Amém, amém. Amém. Mas alguém quer falar aí, amado? Acho que eu falei demais, né? Sei. Não, rapaz, é benção mais te ouvir, estar com você, Carlão. Eu fico mais preocupado com você por causa do horário aí, né? Você já, aqui pra gente é cedo. Não, tem problema não. Tem problema não. Aqui nós vamos jantar ainda. Aqui nós vamos jantar ainda. Mas você já deve ter. Ah, não, já jantei já. Ele no café da manhã. Eu já jantei já. Boa noite, Carlos. Agora tomar no Amém. máximo é um chá para dormir e pronto. Boa noite, Carlos. Boa noite, irmão. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Louvo a Deus pela sua vida também, né? Um pouco que eu te conheço, eu sei quem é você, o Carlos, né? Nós tivemos um contato na época aí, não sei se você lembra. Eu sou o Sérgio, de Nova Venécia. Ah, Sérgio. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem? Então, um rapaz? prazer te ver. Que bom te ver. Quer dizer que fui edificado com sua palavra também. Quer dizer que o Senhor continue trabalhando na sua vida, Amém. na sua família, nos seus filhos, na igreja local aí. Que Amém. Deus venha suprir a sua vida, suprir todas as coisas como tem feito até agora. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 E Amém. eu gostei muito da parte, eu saí aqui, mas eu fiquei ouvindo, eu fui na cozinha, mas deixei o celular na minha frente ouvindo, né? Aquela parte do reset ali que você falou do dilúvio, eu falei, poxa, Deus fez um reset mesmo. Foi. Não lembrei disso, não. Chamou atenção dessa parte. Não, a mim também. Isso foi. Qualquer hora das coisas outro reset e acabar com isso tudo, não sei. Eu estou lendo também o Velho Testamento novamente, e eu me lembrei de que você estava falando, né? Amém. Dos nomes que Deus deu aos filhos, né? Abraão, foi mudando os nomes para Israel. O que aconteceu lá com Abraão, aquela turma toda, né? Interessantíssimo mesmo. Mas Amém. louvado seja Deus por essa palavra, Carlos, e que o Senhor possa estar te fortalecendo todos os dias aí, te levantando mesmo como o homem de Deus que você é. Amém? Que você seja usado e ousado aí, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Obrigado, Sérgio. Valeu. Glória a Deus. Pessoal, mais alguém quer perguntar alguma coisa? O Carlos aí, aproveita. Ou compra uma passagem para Portugal. Bem-vindo, é bem-vindo.
Como o preço está alto, é melhor perguntar aqui online, né? Ou paga uma passagem para ele vir para o Brasil. Também tem essa opção, né? Também. Legal. Vou dar vaquinha para ele. Essa experiência poder estar com os irmãos, é muito bom mesmo. Ó, aqui tá tão bom, Carlos, tá quentinho, tô tomando suco de limão, ó. Eita, que beleza, hein? Eu fui lá pedir uma limonada. Eu até gosto do calor aí, mas não muito, né? Mas tá Não, aqui tá não bom. tá tão quente agora, né? Já tá